cidade. Olá, meus queridos e amados irmãos, queridos internautas, nossos amigos, alunos, professores da nossa querida escola dominical. Mais uma vez estamos aqui para gravarmos a nossa videoaula e hoje nós vamos estudar uma lição muito importante, que é a salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Na série de estudo do trimestre, que é a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos aqui o nosso livro do trimestre e o nosso manual de estudo, que nós chamamos da revista de escola dominical. Pois bem, queridos, nosso texto bíblico para estudo nesta data ou nesse dia 22 de outubro de 2017, se encontra na Epístola de João, ou melhor, 1 João, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 19. É onde está baseado o tema em estudo para esta oportunidade. O nosso texto áureo, chamado texto ouro, o texto maior da nossa lição, está em 1 Pedro, capítulo 2, e verso de número 10, que nos diz assim: vós que em outro tempo não éreis povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Graças a Deus. Meus amados, quando nós falamos de salvação, misericórdia e graça, nós vamos estudar sobre graça na lição de número 7. E a misericórdia, a graça e o amor de Deus são dádiva de Deus, que Deus estendeu ao mundo perdido, enquanto que a salvação é a obra do imenso amor, note bem essa palavra, amor de Deus. Esse fez com que Deus oferecesse o seu único filho para morrer na cruz em favor da humanidade, em favor dos homens. Éramos ovelha destinados para a matança. O livro de Zacarias, no capítulo 11, verso 7, recomendo a leitura de todo esse capítulo, mas pelo menos o verso número 7 para a nossa base, nós vamos encontrar o Senhor falando dessas ovelhas que eram destinadas à matança, que eram o povo gentil, a igreja gentílica hoje, a Israel eleita, que é a igreja de Cristo. O verso diz assim: eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Aí ele vai dizer: tomei para mim 2 varas, uma chamei graça e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas destinadas à matança. Eu quero aqui dar uma descrição sobre o amor de Deus. O que é amor? O amor de Deus, querido, ele é o cultivo do fruto do Espírito. Ou seja, o amor de Deus, ele é o primeiro fruto do Espírito. Você vai encontrar isso no livro de Gálatas, no capítulo de números 22, capítulo 5 e versículo 22. Você vai encontrar a questão lá dos frutos do Espírito, e você vai ver que o amor, ele é o primeiro fruto do Espírito. Ou seja, fruto do Espírito que deve ser cultivado e desenvolvido na vida do ser humano. Então, o amor, ele é o dom de Deus. Porém, esse não é um dom dos homens, porque o homem, ele não tem capacidade de exercer esse dom. Tal como a graça, que é o dom gratuito de Deus,
O amor está vinculado à graça, ou seja, o amor, ele é a manifestação da graça de Deus, que é o favor não merecido, que é um dom de Deus, em favor da humanidade perdida. Mas o amor em si, para nós cristãos, ele é o cultivo do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o primeiro fruto mencionado no livro de Gálatas, capítulo 5, e verso 22. Ou seja, o amor, ele é o primeiro fruto do Espírito. E nós vamos ver depois nas narrações bíblicas que Paulo falando que se mesmo que eu dou minha carne para ser queimado, meu corpo para ser queimado, e fizesse tudo, mas não tivesse o amor, nada valeria. É um fruto que eu e você, nós, precisamos cultivar na nossa vida. Então, o amor de Deus, além de um atributo que alguns teólogos chegam a afirmar, né, que é um atributo de Deus, ele tem parceria com a graça de Deus. E a graça, conforme nós já afirmamos, é um dom de Deus, mas não é um dom dos homens. Que graça e amor, o homem natural, ele não possui capacidade de exercer na sua totalidade, na sua plenitude completa, no modo cabal, o exercício do amor e da graça. Isso somente Deus tem a capacidade de exercer sobre nós. Champre, a teologia de Champre, essa coleção bonita que nós temos, né? Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, na página 140, no inciso de número 4, nós vamos aprender muito sobre esta questão do atributo, sobre o amor como atributo de Deus e sobre a graça como dom de Deus. Então vale a pena você, se você tem essa enciclopédia, você dá uma pesquisadinha lá para você ter uma melhor clareza a respeito do assunto. Ainda nessa mesma enciclopédia, nós vamos encontrar, na página 140, também 141, uma coisa assim, que o amor é a prova da espiritualidade de Deus. Amor é mais importante que a própria fé. 1 Coríntios, capítulo 13 e verso 13, vai falar exatamente sobre isso. Então, nós deixamos aqui claro uma introdução sobre o que é o amor de Deus, do qual originou a nossa salvação. Então, o maravilhoso amor de Deus para nós. A Bíblia diz que Deus é amor. O grande amor de Deus é superior ao amor de mãe. É superior ao amor de mãe. O amor de Deus é a própria natureza e a própria essência de Deus. Porque o amor só pode ser um fruto do Espírito na vida de nós crentes se ele for uma essência emanada de Deus para o ser humano. Deus não nos amou na capacidade que nós temos de amá-lo, mas ele nos amou primeiro. Então, nós não amamos a Deus porque nós temos essa qualidade, temos esse atributo, ou temos esse dom de amar. Não, nós não temos esse dom de amar. Nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Primeira Epístola de João, no capítulo 4 e verso 19, diz: nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus, ele é imensurável, ou seja, ele não tem tamanho. Enquanto que o amor humano, ele é um amor limitado. Nós, às vezes, amamos as pessoas à medida que somos amados. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João capítulo 3 e verso 16. Nós vamos encontrar uma referência muito apropriada relacionada ao amor de Deus
no livro de Oséias, capítulo 11, versículos de número 1 ao versículo de número 3, nós vamos encontrar a seguinte narração. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam os Balaim e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar Efraim, tomando-o pelos seus braços, mas não entenderam que eu o curava. Então vejam o amor incondicional de Deus aqui para com a nação de Israel. Mesmo a nação de Israel desviada, transgredindo os mandamentos do Senhor, Oséias vai dizer que Israel era menino e Deus o amou. E mesmo depois de adulto, Deus ainda tomou em seus braços, mas eles não entenderam que era Deus que os curava, tanto a sua enfermidade material quanto a sua enfermidade espiritual. Então o amor de Deus, ele reflete a sua natureza, que é próprio de uma pessoa, ou seja, de uma pessoa nesse sentido aqui espiritual. Cristo foi enviado para morrer a morte vicária por todos os homens. Vicária, o que é vicária? O vicário que substitui ou faz a vez de outro. É aquele que se coloca no lugar do outro. E quando nós olhamos o amor de Deus como um atributo do nosso Deus, nós podemos entender que o homem natural, eu e você, nós não temos condições de substituir este grande amor de Deus. Mas como fruto do Espírito de Deus em nós, nós temos a capacidade de amar. Este amor não é o amor incondicional de Deus, mas o amor que reflete em nós, através do fruto do Espírito, implantado pelo próprio Deus, no ato que nós reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então ele passa a criar em nós essa habilidade, gerir em nós esse fruto, o resultado da salvação. Então nós passamos a amar o nosso semelhante e, acima de tudo, amar a Deus que nos amou primeiro, né? Deus colocou Jesus para morrer no lugar dos homens. A expressão mais clara dessa morte vicária, nós podemos encontrar ela no livro do profeta Isaías, no capítulo de 53, o verso de número 4, que diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido. Isaías capítulo 53, o verso 4. Então o amor de Deus, ele não pode conter, ou seja, a expressão do amor de Deus no ato da criação do homem, com uma linguagem de semelhança, né? E depois ainda o abençoou, ou seja, ninguém consegue conter o amor de Deus. Lá no Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e o verso 28, a Bíblia vai dar um relato sobre a criação do homem. Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e deu poder para o homem dominar. Mas o verso 27 diz, criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e mandou encher, multiplicar a terra. Então Deus amou o homem antes mesmo da fundação do mundo. Então o amor de Deus é um amor na medida certa. Não pode aumentar e nem diminuir esse amor. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e o verso número 4 diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então aqui nós vemos o tamanho e o imensurável amor de Deus. Embora que o amor de Deus, ele é incondicional,
No entanto, querido, ele respeita o livre-arbítrio do homem. Também a matéria acho que da lição número 8 que nós vamos estar estudando. Porque as escolhas feitas pelo homem e, por fim, as consequências não é uma negligência do amor de Deus, mas consequência da escolha que o homem faz. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum homem se perca. Então o homem se perde porque ele escolhe o caminho da perdição. Como nós temos então certeza desse grande amor de Deus? Quando nós falamos da escolha própria do homem, lá agora recente, nós estamos falando das consequências pelas quais parece que Deus vira as costas para o pecador, parecendo que Deus se frustrou, como nós, quando nós frustramos com as pessoas. Mas ao contrário, são as nossas iniquidades que nos afasta do grande amor de Deus. Essa capacidade que Deus tem de nos amar é que nós que nos afastamos por causa dos nossos pecados. Livro dos Salmos, Salmos de número 51, verso 17 e o verso 19, diz: o sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. E um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Faz o bem a Sião, segundo a tua bondade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará do sacrifício de justiça, do holocausto e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilho sobre o seu altar. Salmo 51 e verso de número 17. Então, todos esses atos de misericórdia se baseia unicamente no objeto de Deus para com o ser humano, né? Então, Deus, ele é um Deus misericordioso. Mas o que é misericórdia? Às vezes nós falamos tanto de misericórdia, mas não conhecemos muitas das vezes o significado ou sentido mais técnico da palavra misericórdia. A palavra misericórdia, ela é um sentimento de compaixão despertado pela graça ou pela desgraça ou pela miséria alheia. Eu quero dizer, ou talvez eu possa afirmar particularmente, eu entendo a misericórdia como que nós se colocarmos e sentirmos a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Isso tem a ver um pouco com empatia, né? A expressão misericórdia, ela é uma origem latina, né? E é formada pela junção de miséria, que é ter compaixão, e cordes, que é coração. Ou seja, misericórdia é um sentimento de amor, de entrega pelo seu semelhante, que parte de um coração transformado, regenerado pela palavra do Senhor e pelo seu Espírito Santo e por essa virtude tão gloriosa que Deus colocou em nós, né? Ter compaixão do coração significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seu sentimento do sentimento de alguém, ser solidário com essa pessoa. Isso é compaixão. Então, nesse sentido, Deus se compadeceu de misericórdia do homem e se colocou no lugar do homem, né? Então, a misericórdia de Deus, ela é sem fim. Do grego é eleos, né? Que corresponde o recede, né, no hebraico, ou seja, aquilo que excede o tempo. O amor de Deus, ele vem antes da fundação do mundo. Então, Efésios capítulo 1, verso 4 diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Outra matéria também, que é sobre a eleição e predestinação, que é assunto de uma das nossas próximas lições, né? Como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos
irrepreensível diante dele em amor. Veja que nós estamos vendo a expressão, mais uma vez, a expressão amor. Efésios capítulo 1, verso 4. Então o termo recede, nós usamos uma expressão também, a expressão hebraica, que quer dizer olam. Olam, ela é a misericórdia de Deus, nos recede de Deus. Ou seja, olam é a misericórdia de Deus num princípio que nós não conseguimos explicar. Ou seja, recede aquilo que excede o tempo. Então, antes dos nossos tempos, ou seja, nos tempos mais antigos, nos olã de Deus, nas eternidades de Deus, Deus já tinha amado eu e você. Essa capacidade, essa essência do amor de Deus, que é própria do ser chamado Deus, esse amor já tinha nos amado primeiro. Então Deus, ele é o Pai da misericórdia, ou seja, ele é o Criador da misericórdia, ele é o gerador da misericórdia, né? É uma das mais belas histórias que reflete o amor de Deus, é o que ele fez, né? O que ele faz por nós. Nós encontramos isso em toda a história, né? Nós vamos ver isso na história de Nínive, né? Que é retratada no livro de Jonas. Nós vamos ver a grande misericórdia de Deus, que mediante a pregação de Jonas, o povo se arrependeu, e aí Deus entra com a sua misericórdia. Veja, querido, que o fato de Jonas negligenciar, o fato de Jonas não querer ir à cidade de Nínive, não significa que Jonas estava fugindo porque tinha medo das mais severas punições que os povos ninivitas, assírios, eles aplicavam aos seus adversários. Não, muito pelo contrário. Jonas só fugiu porque ele sabia que Deus era um Deus misericordioso e que aqui Nínive ia se arrepender através da sua pregação, e Deus ia ter misericórdia e não ia realizar o juízo. E certamente, eu penso que Jonas, ele como ser humano, como homem, eu e você, ele talvez odiava o povo de Nínive e queria mais a morte desse povo, mais a destruição desse povo. Então era uma oportunidade para ele fugir e não pregar coisa nenhuma sobre a misericórdia de Deus ao povo ninivita, porque ele sabia que Deus ia se arrepender, no sentido de mudar de posição, porque Deus não se arrepende. Deus ia mudar de posição por causa da sua misericórdia. Deus ia mudar de posição e não ia punir a cidade de Nínive. Então foi a causa pelo qual Jonas fugiu da presença de Deus. Então Deus, ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que nós somos pó. Salmos de número 103, versículo de 8 a 10, diz assim, misericordioso, piedoso é o Senhor, longânimo, grande em benignidade, não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. E o verso 14 diz, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Graças a Deus por isso, que ele estende a sua misericórdia, porque ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos fracos, que nós podemos falhar, podemos pecar, mas ele entra com a sua misericórdia. Se Deus é misericordioso, meus queridos, logo nós também precisamos exercer misericórdia com os nossos semelhantes. Mas ao contrário, muitos esquecem do grande amor e a misericórdia de Deus e agem como que nunca recebeu o favor divino. Age como alguém que nunca recebeu o favor divino. Precisamos entender que o amor que vem manifestando ao próximo, tem
sua fonte em Deus, porque Deus é amor. Esse é o fruto que mana da oliveira verdadeira para nós que fomos jambuzeiro, enxertado aonde a oliveira foi cortada. E ali nós passamos a ter agora a gerar fruto, e a Bíblia diz frutos dignos de arrependimento. Misericordioso, ele é misericordioso para com o pecador. Deus não se cansa de amar. O livro nosso de estudo, lá na página de número 50, ele vai dizer assim, ó, certo teólogo diz que o sofrimento do amor é quando chegamos a ficar cansados de tanto amar. Pois aqueles que precisam do nosso amor levam embora toda a nossa força de amar. E é exatamente por serem tão carentes é que precisam mais do nosso abraço. Então, o que eu entendo com isso? Que o amor, ele não pode se esgotar. Embora que o peso da obra, o peso do ministério, muitas vezes leva todas as nossas forças e nos deixa exaustos. Mas o cansaço não pode tirar o nosso fruto de amar o próximo como a nós mesmos. O amor, a bondade, a compaixão na vida dos salvos. Amor como adoração a Deus e também como amor ao próximo. A Bíblia fala que devemos levar a carga um dos outros. Devemos demonstrar na prática a grandeza do amor de Deus, amando com um amor serviçal, sacrificial, a todos que estão à nossa volta, independentemente cor da sua pele, posição, status social. Deus não leva em conta o nosso status quo. Deus nos amou incondicionalmente. Então, essa é a maneira mais grandiosa de nós demonstrarmos o verdadeiro amor a um discipulado cristão, amando uns aos outros como Deus nos amou. João capítulo 13, verso 34. A Bíblia Sagrada vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos amai uns aos outros, como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, verso 34. Então, amor como serviço diaconal. Diácono, a palavra diácono, no seu sentido mais simples ou mais expressivo, é o ato de servir, de se doar alguma coisa ao serviço social de uma igreja, de uma identidade, no sentido assim mais grosso, vamos dizer. O serviço diaconal se reflete a vida sacrificial a qual nós dedicamos a outro, a quem está perto de nós. Ao lavar os pés do discípulo, Jesus estava afirmando, ele afirmou que, como ele havia agido em amor, todos nós deveríamos agir da mesma forma. João 3, verso 13 a 16, nós podemos ver lá os versículos, devido ao nosso tempo ser um pouco curto, nós não vamos ler esses versículos. Nosso espaço muito curto, né? Então, nesse exemplo, meu querido, nós temos o grande amor de Deus. Então, nós somos exortados a levar as cargas um dos outros, alegrar com os que se alegram, chorar também com os que choram. Romanos, capítulo de número 12, versículo 12 e 17 diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem,
Abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos que com se alegram, chorai com os que chorem. Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábio em vós mesmo, ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Essa é uma demonstração de amor. Entre as linhas da interpretação desse versículo, nós vemos a grande expressão do amor de Deus. Então, meus queridos e amados internautas, colegas de ministério, esse resumo que nós fizemos aqui foi um esclarecimento sobre a importância da salvação, o amor e a misericórdia de Deus, o qual nós, como crente, como os filhos de Deus, cristão, independente da palavra crente, podemos exercer nas nossas vidas diárias, no nosso viver como cristão diante de Deus. O Cristo que conhece, ele também nos entende com o grande amor de Deus. Nos reconhece como um pecador, mas nós somos amados e alcançados por ele. Sempre manifestará o seu amor, relacionamento desse grande amor para com o homem. A Bíblia afirma que somos sal da terra, luz do mundo. Só seremos assim se o amor de Deus for manifesto em nós e refletir em nós a semelhança de Deus. Amai-vos uns aos outros. É um mandamento. E a Bíblia vai dizer, assim como eu vos amei. Que Deus abençoe a todos e tenham todos uma boa aula em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém. There's no disappointment in heaven, no weariness